There are incidental accidents. Esse vídeo é um estudo baseado em ciências comportamentais. Sendo assim, não vou expor a minha opinião pessoal sobre a pessoa analisada no vídeo. Olá pessoal, beleza? Meu nome é Vitor Santos, eu sou especialista em linguagem corporal, investigador profissional e perito técnico das microexpressões faciais. E você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do mundo. Hoje vamos comentar sobre o fatídico caso de Alec Baldwin, um ator, um veterano em Hollywood, que estava com uma arma de verdade num set de filmagem, o que acabou gerando uma enorme tragédia e culminou na morte, pelo que está sendo divulgado aí pelas notícias, acidental, né, um disparo feito com essa arma por esse ator, que teria causado a morte acidental da diretora Halyna Hutchins no filme, nas gravações, no set de filmagem do filme Rust. Será que foi acidental mesmo? Será que Alec Baldwin, quando deu as suas declarações, mostrou pra gente que, na verdade, algo não teria sido ali totalmente verdadeiro? Vamos analisar isso aí hoje, mas antes, vale lembrar que se você gosta do canal Metaforando, gosta de estudar linguagem corporal, gosta de saber cada vez mais como aplicar a linguagem corporal no seu dia a dia e quer se tornar também um expert no assunto, você precisa se inscrever aqui no canal Metaforando, o único canal que conta com perito facial certificado, tá certo? Inscreva-se, curta e compartilhe esse vídeo. Vamos então ao caso de Alec Baldwin. O caso de hoje trata-se de Alec Baldwin, o ator hollywoodiano mundialmente famoso que teria matado uma mulher após disparar uma arma no set de filmagem do filme Rust. A diretora de fotografia Halyna Hutchins, de 42 anos, não sobreviveu e o acidente causou ainda ferimentos no diretor Joel Souza, de 48 anos. O tiro acidental teria acontecido durante as gravações da nova produção de faroeste do ator Alec Baldwin. Era uma cena onde basicamente o ator precisava disparar na direção da câmera, da onde estaria sendo feita a filmagem, só que os estilhaços causados pela ação acabaram atingindo os membros da equipe. Ainda não se sabe ou não foi divulgado se a pessoa responsável por carregar a arma, geralmente o armeiro, né, ou um prop maker, uma pessoa que trabalha apenas com os adereços de cena, teria colocado balas de verdade dentro da arma, uma vez que a própria arma de fogo era real, como também é em vários filmes e produções hollywoodianas, ou se algum outro objeto teria caído ali no cano. Fato é que recentemente, Alec Baldwin estava caminhando pelas ruas quando foi ali interpelado por diversos jornalistas que o acompanhavam e, por fim, acabou decidindo conversar com todos eles. Ele estava junto de sua esposa e, nesse momento, respondeu dentre várias coisas, dizendo que não poderia comentar detalhes sobre o caso, pois ainda era investigado, e relembrou de que Halyna, a diretora e morta no set de filmagem, era sua amiga próxima. Quais comportamentos Alec Baldwin demonstra nessa situação? O que a sua linguagem corporal e as emoções que ele demonstra nesse momento podem nos dizer? E lembrando que essa análise é um estudo, uma tentativa de avaliar o comportamento não verbal e compreender as emoções. Não é uma prova cabal e muito menos a verdade absoluta. Vamos dar uma olhada então no caso aqui em primeira mão no vídeo do Alec Baldwin. Let's go. I will. What do you want to know? All right, Alec, what's the current state of what's going on? Bom, então, primeiro ponto que a gente vê, o Alec Baldwin tá com uma movimentação bem agitada. Você vê que as mãos vão e voltam, ele ainda bate na mão. Vamos lá, vai, o que você quer saber? Pergunta aí, né? E quando ele vai pra trás, ele faz né, uma inspirada funda. All right, Alec, what's the current state of what's going on? Então nós temos ali uma alteração comportamental nos gestos, né? B1, juntamente com inspirada funda, que é P5, são os critérios aí do protocolo SCANS da Emotional Intelligence Academy. Além disso tudo, ele tem um aumento no volume vocal e uma hiperpostura aqui do queixo, né? Uma hiperelevação do queixo do tórax. Let's go. What do you want to know? Let's go. I will. What do you want to know? All right, Alec, Vamos lá, o que vocês querem saber? Vai. Ou seja, esse ato de elevar o queixo e o peito é previsto ali em outros comportamentos de enfrentamento, né, de incômodo. A expressão dele é raiva e são todos os comportamentos, juntamente com a alteração na respirada ali, na movimentação um pouco mais... Você vai ver que durante o vídeo várias vezes ele começa a se movimentar de um lado para o outro, ele faz gestos bem abrangentes. Além de ser sinais ali de raiva, são sinais de que ele está muito ansioso ao responder isso, o que é totalmente compreensível, tá certo? with these cases? I'm not allowed to make any comments because it's an ongoing investigation. I've been ordered by the Sheriff's Department in Santa Fe. I can't answer any questions about the investigation. I can't.
Bom, vamos lá. A galera vai começar a perguntar, ele já fala num tom bem alto, tá certo? Bem alto. Eu não tô autorizado a responder nenhum comentário sobre o caso, tá certo? Porque isso é uma investigação, a xerife de Santa Fé não me autorizou a responder isso. Então, o aumento do volume vocal, né, juntamente com um aumento no pitch, né, no tom vocal ficando mais agudo, os critérios V1 mais V2, são critérios previstos também na raiva, na sensação genuína de raiva, juntamente com o gesto pontuado ali, com a verbalização da fala. Vitor, ele não ensaiou para dar essa resposta? Para você entender o contexto, ele estava caminhando nesse momento, tá certo? Ele foi abordado, a galera ficou tanto enchendo o saco dele que falou, vai, vamos lá, vou falar com vocês. Então, provavelmente essas falas aqui nesse momento, essas falas especificamente, talvez não tenham sido ali ensaiadas, tá certo? Vamos seguir. It's an active investigation in terms of a woman dying. A gente consegue ver muita raiva aqui na expressão facial dele, especialmente aqui na contração na região glabelar, né, que se tensiona, apesar eu creio que ele tem a botox ali, mas as pálpebras que se arregalam. Não sei o que lá. A elevação aqui na pálpebra superior é também mais um dos critérios previstos ali no sistema FEX, né? No sistema MFEX, é mais um dos critérios presentes na emoção genuína de raiva. She was my friend. Active investigation in terms of a woman dying. She was my friend. Quando ele fala she was my friend, novamente nós vemos ali comportamento facial de raiva. She was my friend. It's an active investigation in terms of a woman dying. Tá certo? Então nós temos a projeção do corpo para frente, sincronizado com o gesto na altura do tórax, tá certo? Tórax, regiões afetivas, geralmente associado no toque no tórax à região afetiva, e a expressão facial de raiva, comportamento muito genuíno. She was my friend. The day I arrived in Santa Fe to start shooting, I took her to dinner. Algo que eu acho um pouco estranho é esse comportamento. She was my friend. Ele olha em volta primeiro e fala de novo. She was my friend. Isso pode estar associado a uma espécie de facial feedback. Ele estaria ali olhando para entender se o que a pessoa se o que ele está falando está fazendo sentido, se as pessoas estão, entre aspas, comprando o que ele está falando. Isso é um pouco estranho, um comportamento que me parece um pouco estranho. Não é um comportamento que por si mostre uma incongruência nem nada do gênero, né? Esse comportamento é comentado em Telling Lies do Paul Ekman, né? O facial feedback, olhar para ver se as pessoas ali estão comprando a sua história, mas é um comportamento estranho, tá? She was my friend. The day I arrived in Santa Fe to start shooting, I took her to dinner with Joel, the director. We were a very tá falando, né, no dia e tal, a gente saiu pra jantar, eu, ela, o Joe, né, o diretor, ele tá então dando provas, né, dando provas verbais de que eles eram amigos próximos. Excuse me. Aqui ele fica muito mais emputecido, né, fica com muita raiva aqui da esposa dele que tá ali do lado, tentando garantir que ele não fale, entendo eu, nenhuma besteira, né. Você consegue ver então compressão dos lábios, os olhos que se apertam um pouco mais, a tensão na região glabelar e a mão dele que vai em direção a ela. E ele fala, dá licença. Ou seja, ele tá bem irritado nesse momento, ele realmente tá bem irritado. We were a very, well-oiled crew shooting a film together, and then this horrible event happened. Now, I've been told multiple times, don't make any comments about the ongoing investigation, and I can't. Então agora ele está falando, que foi dito a ele várias vezes para falar não a investigação, né? Não fale sobre a investigação, pelo que ele está dizendo aí, as forças policiais responsáveis pela investigação disseram várias vezes para ele, não fale sobre isso. Ele demonstra várias congruências aqui com a negação de cabeça, juntamente com o gesto que faz também uma negação, né? Enquanto ele está verbalizando, dizendo que não posso, não vou, eu não posso falar mesmo, tá? Não sei o quê. I can't. That's it. You met What with, are the questions that you have other than that? You met with the Mais uma expressão de raiva, né? Você consegue ver aqui o mordiscar dos lábios, a tensão glabelar, os olhos que se comprimem e ele está avançando. Ou seja, ele está indo para próximo, né, dos repórteres. Um comportamento oposto à fuga, né? Geralmente a fuga ela está mais associada à dissimulação. Basta lembrar daquele vídeo ali famigerado da senhora. A senhora gravou, dá licença. Senhora. Ela está dissimulando, né, aquela senhora mentindo. Qual é o comportamento dela? Ela vai cada vez mais se virando para longe da repórter até que ela de fato foge mesmo. E aqui você vê o comportamento oposto no Alec Baldwin. Ele demonstra raiva e ele está indo em direção aos repórteres. O que mais vocês querem saber? Fala.
que é um comportamento geralmente associado à convicção, a um comportamento genuíno, né? I'm afraid of forgetting. Tá tendo uma automanipulação nos lábios, né? Um comportamento de ansiedade, umedecimento labial, P6 é o critério no protocolo SCANS. In the moment, but you met with her family. Uma alteração bem brusca aqui na inspirada dele, no fluxo cardiorrespiratório. I'm afraid of forgetting in the moment, but you met with her family in the day. Yes, I met with Perguntaram se ele conhecia a família e tal, ele colocou a mão dentro do bolso. Helena, if you're spending this much time waiting for us, you should don't know know her her name. name? Her name is Helena. Helena Hutchins. I met with her husband Matthew and her son. Yeah, that's right. And Ele tá dizendo que conhecia, sim, o marido e o marido da mulher, né, da diretora, e conhecia o filho deles também. I wouldn't know how to characterize it. They're mortified. You know what? Would you- No details. But do me a favor. I'm gonna answer the question. A esposa tá com mais raiva do que ele, você consegue ver os olhos arregalados. Enfim, ele tá pedindo licença pra ela, ele tá bem irritado com ela também, tá com bastante raiva ali. Você vê pelo comportamento facial, pelo aumento do volume vocal e a projeção das mãos. Se você pega o artigo Movement with Precise Meanings do Ekman e do Friesen, ele mostra pra gente como que a sincronia gestual verbal tá muito associada à emoção. Então, ele demonstra raiva, ele fala com raiva e o gesto é intenso, né? Um gesto intenso, uma movimentação rápida. Ou seja, de fato, ele tá apenas demonstrando aqui só dá pra ver raiva. E se você pega em Telling Lies e em Lie Spotting também, comportamentos mais associados a relatos genuínos, né, quando a gente se sente injustiçado, são os comportamentos da emoção de raiva, tá certo? Isso não é o mesmo que dizer que, olha, ele não fez por mal, não. Só tô dizendo aqui pra vocês o que os estudos nos dizem sobre a emoção de raiva em possíveis situações que alguém possa ou não estar dissimulando. while I appreciate that he was probably very upset. The guy is overwhelmed with grief. This is something that you know, there are incidental accidents on film sets from time to time, but nothing like this. This is a 1 in a trillion episode. Ele não pode falar nada da investigação, mas agora ele tá falando que, tipo, esse caso, né, o acidente, ele é um caso, é um evento raro, né, acontece cada 1 em 1 trilhão. That, you know, there are incidental accidents on film sets from time to time, but nothing like this. This is a 1 in a trillion episode. It's a 1 in a trillion event. And so he is in shock. He has a 9-year-old son. Tá falando do marido da mulher. Essa hora que ele fala do acidente, que esse é um acidente, que não é comum acontecer acidentes assim, essa é a única hora que ele demonstra uma grande vacilada, né? Um vacilado que eu digo assim, comportamentos que estão associados à incongruência em todo o discurso dele. Pelo menos desse trechinho aqui de 4 minutos que a gente tá analisando. You know, there are incidental accidents. Então ele vai falar, olha, existem incidentes acidentais em sets de filmagem, e aí ele faz uma negação de tronco, né? Ele faz uma negação com o tronco, que é um comportamento não condizente. Ele tá falando, existe não sei o que, ao invés de ir pra frente, ele faz uma negação de corpo, né? Tudo bem que tem vários carros passando ali, mas a gente já viu antes que ele não tá com o hábito de ficar olhando pros carros, tá? A gente viu antes que não é um hábito que ele tá tendo nesse momento, nessa linha de base momentânea. Fora isso, em seguida, a gente tem uma pausa, né? Ele começa a falar e dá uma pausa. Well, with grief. This is something that you know, there are incidental accidents. Dá uma mega pausa, né? E quando ele pausa, a gente vê aqui no canto dos lábios dele uma microexpressão de medo ao ouvinte, né? Quando ele fala accidents, pausa, e ao ouvinte. On film sets. E aí, novamente, ele quebra o contato visual, né? Faz outra negação de corpo, né? Que a gente chamaria de negação de tronco. Coça o nariz, né? Ou seja, um gesto alto, pacificador B3, e o volume vocal diminui. Existem vários acidentes incidentais em sets de filmagem. On film sets. E por que a gente abaixa o volume vocal? Se você pega ali o livro Getting to the Truth, ele é bem específico nisso. Culturalmente a gente entende, né, que não devemos falar em alto e bom tom algo que não temos convicção. Se eu tenho certeza de que algo aconteceu, eu vou gritar para todo mundo ouvir. O extremo oposto ocorre. De maneira inconsciente, a gente entende que falar em alto e bom tom algo que a gente não tem completa certeza é errado. Por isso, quando eu vou contar algo que eu sei que não é certeza ou que eu não acredito totalmente, eu abaixo um pouquinho o volume vocal. É aquele velho caso, por exemplo, na escola, a professora pergunta algo, você não sabe a resposta, você fala um pouquinho mais baixo. Por exemplo, quem foi que descobriu a América, Joãozinho? Foi o Pedro Álvares Cabral? E coisas do tipo. Inclusive, um artigo muito bacana sobre isso é o The Voice of Deception, que fala bastante sobre essa relação da queda do volume vocal e a incongruência ou incerteza daquilo que a gente está falando.
from time to time, but nothing like this. This is a one in a trillion. E a hora que ele sai do assunto, né, a hora que ele fala assim, ó, acontece acidentes assim, mas nada como isso, e mais nada como isso, porque é um evento de 1 em 1 trilhão. A hora que ele sai do assunto acidente, né, incidente acidental, aí ele volta a falar num ritmo acelerado, no volume vocal, na postura de superioridade. Ou seja, ele saiu daquele momento e é uma quebra nítida. Aqui ele tá muito mais convicto. Trillion episode. It's a one in a trillion. E aí ele fala, é 1 em 1 trilhão, né, um evento em 1 em 1 trilhão, e ele repete, é 1 em 1 trilhão, é um evento de 1 em 1 trilhão. Exagero é algo que também é previsto no protocolo SCANS, tá certo? É uma forma de utilizar a linguagem, é como se a pessoa dissesse assim, olha, eu sou muito honesto, eu estou realmente falando a verdade mesmo, eu estou sendo verdadeiríssimo, né? Então o exagero é uma forma de tentar carimbar a verdade naquilo que eu estou falando. Novamente, nós temos aí o artigo da Voice of Deception que fala sobre isso também. E é o que ele fala agora, né? É um caso 1 em 1 trilhão, é um baita no exagero. Mesmo que seja um caso raro, possivelmente não é 1 em 1 trilhão, ou no mínimo nós não temos as estatísticas suficientes para afirmar isso. Então essa hora que ele fala que foi um acidente incidental, ele não demonstra total certeza. E dentre o que a gente analisou aqui, o vídeo inteiro, esse é o único momento que ele apresenta um grande vacilo não verbal, tá certo? Uma potencial incongruência. Isso significa que ele matou porque ele quis, que ele sabia que a arma estava carregada, etc e tal? Não. Porque quando a gente fala sobre dissimulação, por exemplo, se ele estiver realmente mentindo nessa parte que ele falou de acidente incidental, existem várias outras partes associadas à mentira que é apenas a memória. Ele lembra de algo que ele inventou, ele está criando. Não. Existem partes, por exemplo, como julgamento moral e ético. Tá certo? Ele pode simplesmente achar que ele teve uma atitude antiética e isso gerar sinais de incongruência. Vou te explicar. Ele pode, por exemplo, como ele era acreditado como coprodutor deste filme que estava sendo gravado, que a diretora tomou o tiro acidental, como coprodutor, ele automaticamente, pelo simples fato de estar acreditado como coprodutor, ele deveria estar produzindo tudo, inclusive aquela arma naquela cena, naquele momento fatal. E o coprodutor, naquele momento, se uma pessoa morre, poderia ser visto de forma ética, né? Juridicamente dizendo, ele poderia ser culpado, sim, como coprodutor, por ter produzido uma arma no momento, numa cena que estava com munições de verdade. Então isso, por exemplo, poderia estar ressoando na cabeça dele enquanto ele está aqui falando para a câmera. Mas não que ele tenha mentido de, eu fui eu que coloquei a munição, eu estou mentindo. Não. O simples fato dele parar para julgar a ética e a moral sobre a posição dele como coprodutor e tá acontecendo uma situação dessa pode gerar, sim, sinais de incongruência. Por isso que a gente fala que avaliar a dissimulação é algo muito, muito mais complexo do que simplesmente olhar para direção do olho ou coisinha simples assim, que inclusive não tem nem validação científica, né? Sempre bom dar aquela lembrada. De maneira resumida, o que a gente consegue ver aqui do vídeo do Alec Baldwin é que ele demonstra um comportamento majoritário de raiva, emoção de raiva, quando fala, né, de forma superficial sobre o caso. Ele diz que não pode falar muito porque está sendo investigado, é compreensível, de fato ele está mesmo sendo investigado, ainda, enquanto esse vídeo pelo menos está sendo gravado. Comportamento de raiva, segundo alguns estudiosos da emoção associada à desonestidade, a raiva estaria mais associada à sensação de injustiça, quando alguém tem convicção de que está sendo injustiçado ou injustiçada. Em paralelo, no momento que ele fala que teria sido um acidente incidental, lembrando que ele usa uma linguagem de afastamento, ele não afirma, e isso foi um acidente incidental, eu não tive nada a ver com isso, ele não afirma isso, a gente não tem essa verbalização, mas nesse momento específico ele demonstra potenciais sinais de incongruência. Tá certo? De maneira resumida, era isso que eu tinha para dizer para vocês. Se você gostou desse vídeo, gostou dessa análise, já sabe, né? Você tem que curtir esse vídeo, compartilhar para as pessoas, não deixe de se inscrever no canal, seguir as nossas outras duas análises aqui que eu separei para você. Te vejo no próximo vídeo também. Tá certo? Muito obrigado, eu vou ficando por aqui. Valeu!